Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente começa com mais uma live, seguindo os princípios herméticos. Hoje nós vamos falar sobre o princípio hermético do ritmo, tá? Vou aguardar só uns segundinhos aqui e aproveitando, né, que eu vou falar hoje sobre o princípio hermético do ritmo, convido você a assistir as outras lives que ficaram gravadinhas aqui no perfil, tá? Temos, eu não lembro agora de cabeça, mas temos acho que umas 3 ou 4 lives já sobre os princípios herméticos. Então eu te convido a assistir e você vai ver que os princípios herméticos, eles fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa existência. Então, o princípio hermético, os princípios herméticos, eles permeiam tudo, certo? Então, hoje, como eu falei, eu vou abordar o princípio hermético do ritmo. Esse princípio, ele é essencial para a gente compreender os ciclos da vida, que tudo funciona num ciclo. Tudo que sobe tem que descer, tudo que desce sobe, até que encontre o equilíbrio. Então tudo segue um ritmo, tudo segue um fluxo, tudo precisa subir para poder descer, tudo precisa dessa propulsão de impulsionar. Então hoje eu vou abordar justamente... Boa noite, meu amor. Vou abordar justamente o princípio hermético do ritmo. Como eu falei, é justamente a essência, né? É o principal para a gente poder entender os movimentos que ocorrem na nossa vida. Sabe aquele ciclo que você teima em não fechar, que você se apega, que você não quer encerrar aquele ciclo de jeito nenhum? Então, você está indo ali contra o princípio hermético do ritmo, que é justamente quando a gente sente, principalmente no nosso coração, né, no nosso chakra cardíaco e no nosso plexo solar, que determinados ciclos eles devem ser encerrados. Então a gente sempre se sente desconfortável. Aí o que muitos pacientes, muitos clientes, alunos me perguntam: como que eu sei que é o momento de encerrar um ciclo? Como que eu sei que eu devo fechar determinado ciclo? É justamente o nosso corpo, como eu falei aqui, eu sempre falo nas outras lives, o nosso corpo, ele é feito do corpo físico e mais 6 corpos que compõem a nossa aura. Então, o nosso corpo, ele sabe quando aquele ciclo deve ser encerrado. É quando você... Oba! Acabei de ganhar uma paçoca. Quem me conhece sabe como paçoca, gente. A propaganda, ó o jabá, o jabá. Então, como é que a gente identifica que um determinado ciclo deve ser fechado? Justamente o nosso corpo, ele vai mostrar, ele vai sentir, você vai se sentir desconfortável. É um lugar que antes você se sentia seguro, você se sentia feliz, você se sentia alegre, você já começa a não se sentir com vontade de ir para determinado lugar, com vontade de fazer determinadas coisas. Você sente que aquilo ali não é mais pra você, você começa a ficar nervoso para ir para determinado lugar. Isso acontece muito em relacionamentos, em trabalho, né, relações, até de amizade também. Então o nosso corpo, ele fala sobre o princípio hermético do ritmo, ele te mostra quando que você tem que encerrar um ciclo para começar outro. Não adianta a gente buscar a prosperidade, a gente correr atrás, se a gente não largar o que tá, né, aquela bigorna ali que tá prendendo a gente e impedindo com que a gente corra, com que a gente voe, né? E a gente fica ali se arrastando e postergando um ciclo que ele precisa ser fechado. Então, quando você entra na parte de descer no princípio hermético do ritmo, é a propulsão que é para você subir. Então, o princípio hermético do ritmo, ele é justamente isso, ele ensina que tudo tem um fluxo, que o movimento de ida e volta, tudo na natureza se manifesta no ciclo, em ciclos, né? Então, de acordo com Caibalion, tudo flui o quê?
de fora para dentro. Então, tudo tem o quê? Por exemplo, a natureza tem a maré, tem as fases da lua, tem as estações do ano. Então, uma não existe sem a outra. Então, o fluxo, o princípio hermético do ritmo é o alto não existe sem o baixo não existe sem o alto. Então, isso significa o quê? Que todo aspecto da nossa existência existe esse movimento rítmico. É o quê? A oscilação constante entre os polos, certo? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre como o princípio hermético ele funciona nos diversos planos e como ele se manifesta no nosso físico, no nosso emocional, no nosso espiritual. Então, como é que a gente pode usar essa sabedoria hermética ancestral na nossa vida, né, de forma consciente, de forma mais equilibrada. Isso é importante, né? A gente aplicar os princípios herméticos na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente ter a consciência de que os princípios herméticos, eles funcionam independente da gente acreditar ou não, da gente saber que eles existem ou não. Eles estão ali sempre apenas existindo, apenas agindo. E quando a gente traz essa consciência de que eles existem, fica muito mais fácil a gente trabalhar esse autoconhecimento e aplicar as leis herméticas de uma forma consciente, certo? Então, o princípio hermético ele ensina o quê? Que tudo no universo ele se move em ciclos, como eu falei, as marés, as estações do ano, o nosso próprio estado de ânimo ali, né? Da gente estar na atividade, no cansaço, o ciclo do dia a dia, o sono, o acordar. Nós somos feitos de ciclos também. O nosso dia a dia é feito de ciclo. Então, tanto que quando a gente perde uma noite de sono, né, bagunça tudo. Então, você saber que o princípio hermético do ritmo, ele funciona também no teu dia a dia, traz essa consciência de que você consegue identificar ali, opa, peraí, o meu princípio hermético do ritmo, ele tá desequilibrado. Então, o que eu tô fazendo aqui na minha vida, no meu dia a dia, para fazer com que esse princípio hermético se desequilibre dentro de mim. Aí você vai buscar essa resposta para poder tornar o seu princípio hermético do ritmo mais equilibrado. Então, como eu falei, essa oscilação é uma lei universal. Lembra do movimento de ondas, né, que a física fala? Então, esses movimentos são o quê? Oscilações que são tanto emocionais, espirituais, que ressoam também no nosso mundo físico, no nosso corpo, na nossa vida, na manifestação da matéria. Então, a oscilação do fluxo, desculpa, assim como a maré, que ela vai ela vai e vem, ela também leva a gente de um ponto para o outro, um movimento natural de expansão, retração. Então, observar isso dentro de você, tá? A dualidade... Não, tem alguém aqui. Obrigada. A dualidade dos ciclos. Esse princípio, ele também aborda o quê? A questão da polaridade, os dois opostos, né? O alto, o baixo, o positivo, o negativo. Eles estão ligados por uma linha. E essa linha é o quê? É justamente o ritmo. Então, como eu falei, o alto não existe sem o baixo, o positivo não existe sem o negativo. Eles coexistem, aí quando a gente consegue perceber que as leis herméticas, elas se comunicam, elas falam entre si, né? Elas se relacionam. Então, aqui a gente vê que, por exemplo, a polaridade, ela também existe no ritmo, porque um não existe sem o outro, tá? Então, a ideia central é o quê? De que qualquer área da nossa vida existe esse movimento de pendular. Então, tudo que sobe, desce. Aí, como eu falei, a questão, para quem não estava aqui no início da live, é a questão do encerramento dos ciclos. Não adianta a gente buscar coisas novas se a gente não desapega do antigo. Então, o ritmo, você trabalhar o ritmo é você também trabalhar o quê? O desapego. Porque o apego, ele vem justamente do ego. Quando o ego, ele não quer deixar ir. Então, quando o ego não quer deixar ir, você fica apegado a pessoas, a coisas, a lugares, ao passado. Então, o ritmo, ele não tem como fluir. Você tá infeliz, mas você tá lá embaixo. Tá na parte do ritmo que tá embaixo. Mas você quer subir, só que você tá com a bigorna ali te prendendo embaixo, porque o apego não te deixa seguir em frente.
Então, você não deixa o que for ser livre. Então, trabalhar esse autoconhecimento é importante. Pode ser trabalhado de várias maneiras. Pode ser trabalhado com reiki, com radiestesia, com terapia. Você pode integrar terapias integrativas com as terapias convencionais. Então, você ter essa consciência de que o ritmo ele também está dentro de você é importantíssimo, certo? Então, como eu falei, a manifestação do ritmo, ele é nos planos físico, mental, espiritual, emocional. O princípio do ritmo ele se manifesta de várias maneiras em todos os planos de existência. Então, não é só na terceira dimensão, ele também se manifesta em todas as outras dimensões, desde a primeira até as dimensões celestiais. Tá? Então, a gente vai ver agora como que o princípio hermético do ritmo se manifesta. Tá? Por exemplo, no plano físico, boa noite. No plano físico, na natureza, a gente encontra o quê? O ritmo das estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, uma coisa não existe sem a outra. Então, a gente que é humano, a gente tem muito essa necessidade do imediatismo, né? A gente quer o resultado ali na hora. Mas, por exemplo, a gente sabe que para a primavera existir, a gente precisa do outono. Então, eu até gosto de falar sobre isso, porque antigamente, quando aparavam as árvores lá de onde eu moro, deixavam elas bem, né, coitadas, carecas. Então, e aquilo me batia antigamente uma tristeza. Só que depois eu comecei a entender que elas cresciam cada vez mais verdes, mais fortes e mais bonitas. E era lindo, assim, as folhas começavam e cresciam mais cheias do que elas estavam antes. Então, assim, elas precisavam daquele, corte, do ritmo para elas poderem nascer novamente, crescerem novamente mais saudáveis. Então, a natureza, já é possível a gente ver o princípio hermético do ritmo na natureza. Então, no dia, na noite, não existe dia sem noite, noite sem dia. Então, é o equilíbrio, é tudo em equilíbrio. A gente está vendo hoje, atualmente, né, como a natureza ela está respondendo ali ao nosso descaso. Então, a gente está vendo ali já que o princípio hermético do ritmo ele já vem não sendo respeitado. Então, isso na nossa vida está impactando diretamente na nossa vida. Né? Então, por exemplo, nós plantamos e colhemos. Você planta numa época e tem a colheita ali naquela época. Isso a gente está falando espiritual, emocional, nem de karma, não. É colheita de comida mesmo, tá? Então, assim, a gente tem ali direitinho, né, o tempo de plantio, né, da colheita e tudo mais. O corpo também tem os ritmos naturais, os ciclos de sono, né? Então, a gente vê, por exemplo, como eu falei no começo, quando a gente perde uma noite de sono, não sei vocês, mas quando eu perco uma noite de sono, acho que ela nunca mais se recupera. Então, assim, eu fico dias e dias ali sentindo ainda, né, que meu sono foi não prejudicado, mas teve uma interferência ali. Então, na gente a gente pode ver que o princípio hermético do ritmo também funciona no dia, na noite, no sono, tá? Então, quando a gente está num estado elevado de alegria, energia, eventualmente a gente é puxado para um estado mais introspectivo, mais calmo. Esse movimento ele é natural, pode ser observado na nossa vida diária, tá? Por exemplo, pode ser difícil você se manter motivado. Então, você tá ali com uma dificuldade de se motivar. Ou seja, você tá lá embaixo, mas você não consegue subir. E você tá lá embaixo e não consegue subir. Então, assim, o quê? O ritmo, ele não tá fluindo, tá? Então, qual é a necessidade? Muitas vezes, vou dar um exemplo até do contrário, tá? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Rô, boa noite, Flávia. Boa noite, Ariane, Pátia, tudo bem? Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo totalmente oposto que é o burnout. É o quê? A pessoa tá só lá em cima, e trabalhando, não descansa. Chega um momento que o corpo vai dar ruim, gente, o corpo vai desligar. Fala, me recuso a continuar. Então, vão vir, né, as doenças psicossomáticas ali. Então, é importante também o descanso, né? Porque a gente fala muito da desmotivação para fazer as coisas, mas agora, principalmente agora,
a gente precisa observar também o excesso do fazer, né? Isso foi uma coisa até que eu tive que observar, fazer uma autoanálise em mim, porque da questão, a gente já falou da procrastinação em outras lives, mas a gente também precisa falar do excesso do fazer, né? Muitas vezes, principalmente quem tem jornada dupla, jornada tripla, quem tem filho, né, trabalha fora, aí chega em casa, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, tem que cuidar do pet, tem que cuidar do parceiro, da parceira. Então, muitas vezes a gente não se permite o quê? Boa noite, amor. A gente não se permite o quê? Descansar, a gente se sente culpado. Gente, a gente chegou numa época que a gente se sente culpado por sentar e descansar. Onde já se viu isso? Né? Então, assim, você saber o que? É justamente o ritmo. É se permitir o equilíbrio, você se permitir o descanso. Eu recebo muitos clientes, né? Muitos consulentes na minha clínica que a pessoa chegou num nível de burnout porque a pessoa simplesmente não parava de trabalhar. E eu cheguei a quase passar por isso também na época que eu trabalhava com marketing digital. E eu me sentia culpada quando eu parava pra ver um filme, pra ver uma série. Falava, nossa, eu podia estar produzindo, podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo. E eu não me permitia ter um lazer. Então ali eu não estava respeitando o meu próprio princípio hermético do ritmo. Então isso é importante, porque ao mesmo tempo que a gente pode ter a procrastinação, a gente pode ter a falta da vontade de fazer, a gente também pode ter o excesso. E com isso o nosso corpo vai falar. Lembra? Porque o chakra, cada chakra é responsável por um grupo de órgãos. Vai chegar um momento que aquele determinado chakra vai ficar sobrecarregado, vai virar, vai fazer igual o bonequinho do The Sims. Pra quem já jogou The Sims aí vai lembrar. Vai virar e falar, me recuso a funcionar. E vai jogar pro consciente, né, o que tá vindo ali, aquela necessidade do subconsciente do descanso. Então, é muito necessário você respeitar o ritmo do seu corpo, tá? No plano espiritual. Aí agora o princípio hermético do ritmo no plano espiritual, que é o que? Espiritualmente o ritmo ele também se manifesta como fases expansão, introspecção. Por exemplo, eu quando passo por expansões de consciência, o que é a expansão de consciência? Quando a gente muda a frequência cerebral, que ela pode ser feita de várias formas, tá, gente? Pode ser feita com meditação, pode ser feita com yoga, pode ser feita em contato com a natureza, pode ser feita através da religiosidade, independente da sua vertente religiosa, pode ser feita com xamanismo. Então, quando eu tenho um salto de expansão de consciência, depois eu sinto a necessidade de introspecção muito grande. Desculpa, gente, é aqui a galera que tá fazendo um lanchinho que a gente ficou o dia inteiro trabalhando, então não reparem, tá? Inclusive, ó, tô com meu docinho aqui esperando só a live acabar pra eu comer. Prometo que eu não vou engasgar dessa vez, não. Tentando não fazer barulho, mas, gente, ao vivo é assim mesmo. Então, como eu tava continuando aqui, a minha questão do ritmo, quando eu tenho um salto de expansão de consciência, que é sair da frequência, por exemplo, aqui a gente tá conversando, a gente tá aqui, ó, na atividade, a gente tá na frequência cerebral beta. Quando a gente tem um salto quântico, a gente entra na frequência alfa, que é o quê? É aquela primeira frequência do cochilo, que na meditação, no início da meditação também é o mesmo. Na meditação profunda, você já pula da alfa para teta, que já é aquele estado de transe mais profundo que você consegue ter uma projeção astral consciente. E a delta é aquela, né, que o corpo fica. Tem até um meme do Tom e Jerry, que ele sobe a escada, o corpinho fica e a alma vai. É mais ou menos isso. Então, a frequência teta é aquela que... Desculpa, delta, né? Você sai da teta e vai pra delta. Que você tenha projeção astral completa e você continua tendo consciência de todos os seus corpos, do físico e dos outros. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu tenho uma expansão de consciência, seja com yoga, com meditação, né? Com o que eu escolhi ali no momento, e depois eu sinto uma necessidade de introspecção para poder o quê? Processar todas aquelas informações, processar toda aquela limpeza, aquela cura que vem, né, de dentro da gente. Então é importante a gente respeitar também esses ritmos na nossa espiritualidade. Então, por exemplo, se você não se sente à vontade
seguindo nenhuma religião. Você pode praticar um yoga, você pode entoar mantras, você pode meditar. Muita gente me fala que tem dificuldade em meditar, então você pode começar observando a si mesmo. Ah, mas eu não consigo parar de pensar. Então observa os seus pensamentos, o que vem na sua cabeça naquele momento. Por que aquilo ali está vindo na sua mente naquele momento? Aí você tá o quê? Trabalhando ali o princípio hermético do ritmo para ver onde que se encaixa aquele pensamento naquele momento, certo? Então, por exemplo, nas práticas meditativas, a gente alterna, né, entre momentos de profunda conexão, momentos de quietude, o ritmo da expansão do recolhimento, como eu falei. Então, por que o princípio do ritmo ele é importante? Ele é importante porque compreender esse princípio ele é fundamental para a gente aceitar que nem sempre a gente vai estar, né, com a frequência alta e tá tudo bem. Então, isso é uma coisa também que eu vejo muito, a nossa autocobrança quando a gente começa a trabalhar com espiritualidade, começa a trabalhar até a nossa espiritualidade também, não só profissionalmente, mas, né, pessoalmente também, né, a gente ficar se cobrando, não se permitindo sentir as coisas. Ah, eu não posso sentir raiva, não posso sentir tristeza. Gente, tava até conversando sobre isso aqui hoje. Na ascensão, não existe a frequência do amor incondicional se não existir a apatia, se não existir a tristeza, se não existir a mágoa. Por quê? Cada sentimento é um degrau de frequência para ascensão. Então, para você ascender, você precisa passar por todos eles, pelo ódio, pela raiva, pela mágoa, pela tristeza, pela apatia. Então, até você começar a chegar nos estados de sentimentos mais elevados. Então, se permitir sentir. Isso é importante, é entender o seu sentimento e você se permitir sentir. Só você se permitindo sentir a tristeza, a apatia, a mágoa, a rejeição, é que você vai conseguir trabalhar isso dentro de você para quando situações semelhantes acontecerem, aquilo ali não te afetar da maneira como as outras te afetaram antes, tá? Então, é o que? Como eu falei, respeitar o momento de introspecção, de recolhimento. Eu, por exemplo, quando eu me sinto triste, quando acontece alguma coisa, que eu passo por alguma injustiça, alguma situação, né, que eu acho que seja injusto, que não seja correto, eu entro numa introspecção, justamente para eu não entrar no modo reativo. Então eu reflito, eu me recolho, eu penso naquilo ali, por que aquilo ali me afetou, como que eu tô me sentindo, por que eu tô me sentindo daquela maneira, se aquilo ali é quem eu sou, ou se é uma opinião de uma outra pessoa, mas que não é o que eu sou, e se não é o que eu sou, por que aquilo tá me afetando? É o ego que não gostou do que a pessoa falou de mim. Então, assim, você fazer essa análise é importante. E isso ajuda a gente no ciclo, né? No ritmo. Porque aí você não fica mais só lá embaixo, movido pelo ego. Você também consegue ali subir nas ondas, nas frequências. Então, em vez de você resistir, é você se render ao fluxo natural da vida. Abraçar esse fluxo, se tornar menos reativo, como eu falei, se tornar menos reativos, as oscilações emocionais, circunstâncias, desafios, fazer essa introspecção, refletir sobre os acontecimentos da sua vida. E quando a gente aceita o ciclo, né, o princípio hermético do ritmo, a gente consegue se desprender um pouco daquele sofrimento, dos momentos da baixa, se respeitar. Por exemplo, cara, você tá triste, tá tudo bem você se recolher no seu quartinho, na sua caminha, com a sua pelúcia, seu travesseiro, tá tudo bem. Você ficar quietinho lá no seu canto e se respeitar. E falar naquele momento, não, eu não quero interagir com ninguém naquele momento, eu quero me permitir sentir. Isso é se respeitar. E quando você se sentir melhor, você, né, também sai daquele, porque é do baixo ali, e volta pro ciclo do ritmo. Então, isso é o que? É saber você trazer essa consciência para você de que isso faz parte da nossa vida e tá tudo bem, entendeu? Então é importante isso, é saber que o ritmo ele é constante. Esse princípio, quando você tem a consciência desse princípio, ele traz equilíbrio, ele ajuda a reduzir o sofrimento. E agora eu vou trazer para vocês como que a gente pode trazer o princípio hermético do ritmo, o quê?
para a nossa vida, para o nosso... Sua linda, você que é linda. Então, aqui, a gente aplicando os princípios herméticos, como é que a gente faz? Como é que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, tá? Primeiro, como eu falei aqui, é aceitar os ciclos emocionais. E tá tudo bem. Eu até gosto de comentar sobre alguns estudos, né, nos meus cursos. Por exemplo, os médicos hoje, eles conseguiram, os cientistas conseguiram comprovar que as lágrimas de tristeza têm uma composição química diferente das lágrimas de alegria. Então, quando você chora, você deixa aquela situação, aquela dor sair de você. Você está limpando o seu corpo, você está permitindo com que aquilo ali flua, com que aquilo ali vá. A água do nosso corpo armazena a memória. Não é só o cérebro, todo o nosso corpo armazena a memória. Né? Tudo no nosso corpo armazena a memória. Então, quando a gente tem essa consciência do nosso eu, que o nosso corpo também tem essas informações, a gente passa a entender como é que funcionam as coisas. Então, você aceitar esse momento de tristeza na sua vida e você saber que é uma fase. Se permitir, não, eu tô triste agora. Tô tudo bem, eu tô triste. É permitir, é aceitar, não, eu estou triste. Porque às vezes é difícil, né? As pessoas perguntam, como é que você tá? Tô bem. Tô triste, tá tudo bem. Se você não quer contar pra outra pessoa, fala consigo mesmo que você tá triste. Então, você aceitar isso dentro de você. Quando a gente aceita, fica mais fácil da gente deixar aí. O primeiro ciclo do movimento ali, a primeira parte do movimento é a aceitação. Quando a gente aceita que ou não dá mais, ou que, né, que aquilo ali precisa ser modificado, é o primeiro passo para você fluir ali no ciclo do ritmo. Então, lembrar de desmotivação, né, como eu falei, é só uma fase que ela vai passar. E quando a gente aceita, a gente passa com mais serenidade, com mais tranquilidade. O segredo é a gente não se apegar. O segredo, gente, no budismo eles até falam, né, que o motivo do sofrimento é o apego. Então, quando você se apega a coisas, a pessoas, esse é o motivo primordial do sofrimento, porque o apego nada mais é do que o ego, né? O ego ali se apegando a questões, a coisas, a pessoas, a situações, certo? Então, é o que? É não se apegar nem demais no alto e nem demais no baixo. É se permitir, mas não também ficar lá no buraco, né? É aceitar, por exemplo, se você tá passando por algum momento de dificuldade, tá tendo crises de ansiedade, é você aceitar que você precisa de ajuda. É você aceitar primeiro para si mesmo. Virar para você mesmo e falar, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda médica, de ajuda de um profissional capacitado. Então, ali é o primeiro passo para você sair daquela situação, que é a aceitação. No momento que você aceita, você busca o melhor tratamento para você. Então, ali você já está o quê? Trabalhando nesse ciclo do ritmo para você sair daquela situação que está deixando você na parte de baixo do ritmo. Certo? Então, na prática, por exemplo, nos momentos de baixa, você pode usar meditação, autocuidado, coisas simples de autocuidado, como cuidar da pele, cuidar do cabelo, cuidar, né, de si mesmo. Eu até estava comentando com uma amiga outro dia que eu tenho a minha pelúcia emocional. Então, assim, você se permitir. Eu gosto muito, né, de toque. Então, por exemplo, eu gosto de abraçar. Quando eu tô triste, eu tenho uma pelúcia de apoio emocional. Tem gente que tem bonecos, tem gente, né? Então, assim, você escolhe ali a melhor forma, ou até várias formas, de você cuidar, né? De você ter esse autocuidado. Então, você aceitar. Eu gosto muito de meditar, por exemplo, quando acontecem coisas comigo, que eu fico triste, fico chateada, fico magoada, que é normal, gente. A gente é humano, a gente sente, né? Tristeza, mágoa. Eu gosto muito de deitar e meditar sobre aquela situação que aconteceu. Eu gosto muito de usar cristal. Então, eu gosto de unir vários tratamentos e trabalhar aquele autoconhecimento ali, de entender o que eu fiz naquela situação. Estava no meu controle? O que ali estava no meu controle? O que está no nosso controle? O estoicismo, ele fala muito sobre isso, né?
que a gente tem que ver o que a gente pode fazer. A gente não tem controle sobre o outro, né? O sofrimento é justamente isso, é você achar que você tem controle sobre o outro, mas você tem controle o quê? Sobre as suas palavras, sobre o seu comportamento, sobre a sua ação, sobre o que você aceita e o que você não aceita na sua vida. Mas desde o momento que você trabalha isso, você consegue sair daquela parte lá de baixo do ciclo, tá? Então, aproveitar, por exemplo, os altos e baixos a seu favor. Isso também é legal no princípio hermético do ritmo, como você pode aplicar ao vivo, aplicar na prática. Quando a gente está no momento de alta energia, de criatividade, é aproveitar, produzir, agir, fazer. Por exemplo, eu quando eu tô com muita energia, eu vou lá, eu escrevo, eu pinto, enfim, eu faço. Eu até brinco às vezes que eu dou uma de Forrest Gump, eu adoro sair andando, eu adoro caminhar. Então, assim, eu pego e vou andando, e ando, até, e conforme eu vou andando, eu adoro fazer isso, tá, gente? Eu vou observando na rua as pessoas, os idosos, os jovens, as crianças, as árvores, tudo. Eu vou observando tudo no caminho, eu vou fazendo uma reflexão, é uma meditação. Eu tô ali caminhando, né, cuidando da saúde e, ao mesmo tempo, eu tô num estado meditativo, né, que é o estado da total presença, do total agora. Essa é a dificuldade da meditação, porque a meditação em si é o quê? É o presente, é o agora. Então, ali, por exemplo, quando eu tô caminhando, eu tô no total agora, tô ali no momento, aproveitando aquele vento no rosto, olhando o céu. Então, existem muitas formas da gente meditar. E, ao mesmo tempo, por exemplo, nesse meu caso, eu gosto muito de fazer isso, que é sair andando por aí. Então, é uma forma que eu encontro também de aproveitar, por exemplo, esse excesso de energia. Tô com excesso de energia, vou caminhar, vou pintar. Quem me conhece sabe, né? Eu sou formada em arte, adoro pintar tela. Então, eu vou lá, começo a pintar, começo a desenhar e dá louca, começo a escrever. Então, assim, você aproveitar esses momentos, esses picos ao seu favor. E quando eu tô na parte do, né, do baixo ali, eu me permito deitar, refletir, sentir, me recolher. Antigamente eu tinha muita dificuldade com isso. E eu tinha muita dificuldade em dizer não. Às vezes eu queria muito me recolher, mas aí me chamavam para ir a algum lugar, me chamavam para fazer alguma coisa, e eu ia mesmo contra a minha vontade. E aí eu não aproveitava o agora, não aproveitava o máximo, porque eu não queria ter ido, queria ter, por exemplo, ficado em casa, mas tava lá e eu não aproveitava o agora. Então, é você se respeitar. Se você não quer fazer algo, se respeite aquele momento ali seu, né? Claro que, né, na vida adulta a gente sabe que nem sempre é assim, a gente tem obrigações, né? Você não pode chegar pro teu chefe no trabalho e falar, olha, eu vou respeitar aqui meu ciclo e vou ficar em casa hoje. Mas tentar ali, né, no dia a dia aplicar isso da melhor maneira, tá? Então, na prática, como é que você pode fazer isso? Organizar as atividades, considerar seu ritmo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu faço tudo devagar, eu gosto de fazer. Tem gente que faz, né, que é mais rápida. Eu sou ali, eu faço as coisas devagarinho. E é o meu ritmo e tá tudo bem. Então, hoje eu aprendi a aceitar isso em mim. Que eu gosto de fazer as coisas, né, com detalhes, com delicadeza. Eu não sou rápida para fazer. Então, respeitar a si mesmo. Respeitar o momento de pausa, né? Que aquilo não é uma interrupção, aquilo ali é só uma pausa e você trabalha para poder voltar, né? E como é que você transmuta o ritmo com consciência? O princípio de ritmo, né? O princípio hermético do ritmo, ele é universal, tá, gente? Ele existe independente, né, da gente saber ou não. Então, o hermetismo ele ensina o quê? Que a gente pode aprender a transcender esses ciclos. Que é o quê? Não no sentido de eliminar, tá? Não tem como eliminar. Mas você pode minimizar o impacto emocional. Exatamente. Às vezes a gente é muito rápido e acaba se atropelando ali quando podia ter diminuído. E tá tudo bem também, fica o aprendizado. E da próxima vez que acontecer de novo, a gente faz da melhor maneira. Então, o que? Não eliminar. Porque lembra que um não existe sem o outro, o baixo não existe sem o alto não existe sem o baixo. Mas é minimizar o impacto do baixo e minimizar o impacto do alto. Porque quando você minimiza, você entra no equilíbrio. Tá? Então, isso é feito o quê? Por meio do autoconhecimento, da consciência de que você está entrando ali num ciclo maior.
tá? Então, o que você pode fazer na prática? É observar de forma consciente e meditar, né? Meditação é o agora, é o momento presente, e de pouquinho em pouquinho ali você vai reduzindo a intensidade com que esses altos e baixos eles te afetam. Sim, sim. E eu, assim, quando eu vejo que eu tô. É engraçado, né? Porque a gente que é reikiana, a gente. Ó, se eu tô acelerada, eu faço reiki. Se eu tô, se eu tô no baixo, eu também faço. E isso, gente, as terapias integrativas, como o reiki, né? A cromoterapia, elas ajudam a gente a entrar na frequência cerebral alfa, que é justamente essa primeira da expansão da consciência. Então, traz o que? A gente para um momento presente, para o agora. E é maravilhoso. Então, você pode devagarinho ali, aos poucos, reduzir a intensidade com que esses altos e baixos emocionais afetam você, tá? E vou dar um exemplo aqui do princípio do ritmo na natureza e no cotidiano. Para que fique aqui, né, mais claro, para quem chegou agora, quem não viu antes, as marés dos oceanos, né? As marés aqui, né, a gente sabe que tem ciclos, a lua ali, ela influencia, eles sobem e descem regularmente, a natureza ela toda é equilibrada, né? Ou é o ser humano que está destruindo a natureza, mas cada um ali trabalhar em si mesmo, o que também pode fazer para ajudar no mundo também, né? Ajudar a manter a natureza. Então, aqui voltando, né, ao ciclo hermético do ritmo, que só entrar também nesse tema, não vou sair da live hoje. Então, saber que tudo é influenciado, por exemplo, pela gravidade, pela posição da lua, que a própria lua tem as suas fases. A própria lua tem as suas fases. Então, os nossos estados emocionais, mentais, eles também seguem esse padrão de fluxo, né? Do fluxo natural das coisas. A respiração, ó, a gente tem... É um ciclo. Você inspirar e expirar é um ciclo. E você faz isso sem consciência. Você não dá o comando pro teu corpo, respira. Não, você tá respirando. Teu coração tá batendo. É um ritmo. Você não manda teu coração bater. Para aí, coração, agora. Não, o coração tá batendo ali. Então, também é um ritmo. Então, ele já acontece naturalmente no nosso corpo, tá? Os ciclos de motivação, como eu falei, né? Na nossa carreira, relacionamento, projeto pessoal, como a gente sente, né? Então, você ter essa consciência, você trazer essa consciência para você é muito interessante, tá? As fases de entusiasmo, moderação. É claro, gente, que se você reparar que isso tá demais, tá em excesso, você tá com picos muito grandes, né? De motivação e desmotivação, pode ser alguma questão fisiológica, pode ser alguma questão mental, pode ser alguma questão emocional que precise de uma ajuda de um profissional, de um médico ali da área, tá? De um profissional da saúde. Então, é praticar o quê? O desapego, a paciência, tá? O desapego, gente, é a virada de chave para a evolução espiritual. Você trabalhar o desapego. É você saber que nada te pertence. Nada pertence a você, tudo é emprestado, até o corpo. Então, você trabalhar esse desapego na tua vida, tá? E o princípio hermético do ritmo, ele ensina a gente o quê? Exatamente isso, o desapego, a paciência, quando a gente aceita que tudo tem seu tempo, que tudo tem a sua hora. Ah, mas eu quero e quero agora. Não, é no tempo que você estiver pronto, é no tempo que a espiritualidade vê que você está pronto. Então, enquanto você não estiver pronto, não vai fluir. Então, é você o quê? Se preparar, fazer o melhor que você puder e respeitar também seu tempo, tá? Então, quando a gente aceita, né, que tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora, a gente está praticando o desapego, as emoções, essa necessidade do resultado imediato. Então, na prática, é o que? É você estar presente, né? É o agora, é o estado meditativo da total presença. Então, é aproveitar esses altos e baixos aí para trabalhar esse autoconhecimento, tá? E o princípio hermético do ritmo, ele lembra a gente o quê? Que tudo é um processo. Absolutamente tudo é um processo, tudo é aprendizado, tudo é evolução. Então, assim como na natureza, flui entre esses extremos de forma equilibrada, de forma harmônica, a gente também pode acolher e respeitar esses ciclos na nossa vida, tá? Isso traz o quê? Compreensão, ensina o quê? Que tudo passa, né? Igual aquele, tudo passa, até a uva passa, mas assim, tudo passa e o movimento é contínuo. Então, é o ciclo sem fim, né? Então, é pensar nisso. Aí, né, como a gente faz aqui nas lives, é deixar essa reflexão para você. Que aspectos da sua vida você tem ali mais dificuldade em aceitar o ritmo natural? Você se prende
a relacionamentos, a trabalho, a pessoas, a dinheiro. Vai fazendo essa análise na tua vida. E se você quiser compartilhar também aqui nos comentários, a gente tá junto aqui para aprender, para evoluir, para trabalhar no fluxo do ritmo. E eu quero agradecer todos vocês pela presença hoje. E hoje é segunda, né? Então, quinta-feira também tem live, toda segunda e quinta. Se você não é inscrito aqui, eu achando que estou no YouTube. Se você não segue aqui o Raio Violeta, segue, tá? Tem o canal lá no YouTube também. E um grande abraço, beijo. Fiquem com Deus. Até quinta.